gozo, de bênçãos eternas derramadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Você que está aqui presencialmente, você pode se sentar. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube, Instagram, Deus abençoe tua vida nessa manhã. Estamos juntos para mais uma celebração. E assim como tu orou, que você abra o teu coração e abra o seu espírito para receber do Senhor nessa manhã. Que a palavra do Senhor seja alimento para você, que você possa receber a porção que você necessita do Senhor nesse momento. Nós estamos nos despedindo de João hoje, né? Evangelho de João, por 11 semanas, nós conversamos sobre ele, e hoje a gente vai encerrar esse tempo e particularmente meditar nesse Evangelho, ouvir as mensagens, aplicar essa palavra. Foi muito rico para mim. Eu fiquei muito empolgado em estudar João aí nesses últimos 2 meses que passaram. E nós vamos hoje trabalhar com o capítulo 17. Tá? Este é o último capítulo aí desta série. Né? Depois, a partir do 18, as narrativas se assemelham muito aos outros evangelhos, que vai falar sobre traição, morte e ressurreição de Jesus. Então a gente encerra neste capítulo 17, que é um capítulo muito importante e muito chave aqui neste evangelho. É um capítulo inteiro único, que nenhum outro evangelista decidiu registrar, né? Talvez porque não tivesse esta informação como o autor deste evangelho tinha. E pense que coisa curiosa isso, né? Porque toda uma oração de Jesus foi escrita aqui, a conhecida oração sacerdotal, e isto aconteceu possivelmente no final daquele momento da ceia, daquele tempo do cenáculo, do último momento de Jesus com os seus discípulos, porque lá no capítulo 18, verso 1, diz: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Então ali eles vão ter o tempo de oração, que é narrado então nos outros evangelhos. Então Jesus tem a ceia com seus discípulos, o seu último momento. Ele traz alguns ensinamentos importantes aqui, como a gente viu, né? Sobre o momento do lava-pés, Jesus falando que ele havia vindo para servir e os discípulos deveriam fazer o mesmo. Depois Jesus fala para o coração deles não se preocuparem, porque de fato tudo que estava por acontecer era desígnio do Pai, mas eles não ficariam sós, Jesus viria buscá-lo. Jesus fala sobre o Espírito Santo Consolador. Jesus fala sobre permanecerem na videira como ramos que estão ligados para darem frutos, como a gente ouviu semana passada. E agora no capítulo 17 ele encerra com esta oração, e dali então eles vão para o Getsêmani, onde Jesus tem os últimos momentos dele antes de ser traído. Então eu queria ler com você, são 26 versículos, mas é importante a gente ler toda esta oração do capítulo 17 de João. Eu estou lendo na tradução Revista e Atualizada. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, o Filho, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo,
com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Muito a gente pode extrair dessa oração aqui. Muitas verdades que estão conectadas com toda a ideia e toda a linha de pensamento do autor desde o princípio. Lembram lá do prólogo de João? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus encerra a oração dele aqui falando as mesmas coisas, que ele existiu desde a fundação do mundo com o Pai, que ele partilhava da glória desde a fundação do mundo com o Pai. Ou seja, Jesus na sua oração final, ele continua afirmando que ele e o Pai são um. Mas agora, Jesus está já no final do seu ministério, e ele inclui aqui, não mais somente ele e o Pai, mas ele inclui todos aqueles que creram, todos aqueles que eram do Pai, todos aqueles que o Pai lhe deu. E aqui Jesus está falando dos discípulos. E ele chega até a mencionar nessa oração aqueles que ainda haveriam de crer. Ou seja, Jesus orou por mim e por você lá, naquele momento. Por aqueles que seriam alcançados por este evangelho da graça.
Recapitulando a primeira mensagem pregada pelo pastor Chico, ali ele falou que o propósito do evangelho estava muito claramente descrito nos versos de João 20. Perdão, capítulo 20, verso 30 e 31. Eu vou ler aqui esse texto. Diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito desse evangelho é que os milagres e o poder manifestado por meio de Jesus levasse as pessoas a crerem quem ele era, o Filho de Deus, e tivessem vida. E esse evangelho de João, então, nos apresentou muitas verdades sobre Cristo, que ele existiu desde o princípio, ou seja, ele não é uma criação de Deus, ele não passou a existir na encarnação, mas ele estava desde o princípio de todas as coisas, que ele era um com o Pai, e isso o evangelho de João fala vastamente aqui, dizendo que ele e o Pai são um, e nesta oração ele repete isso algumas vezes. O evangelho de João nos mostra que Jesus foi co-criador com Cristo, ou seja, ele estava lá no princípio. Por meio dele todas as coisas foram criadas, e como Paulo vai dizer depois lá em Colossenses, nele todas as coisas subsistem. Então Jesus tem um papel importante, o verbo tem um papel importante na criação. A gente aprendeu aqui em João que Jesus veio revelar quem o Pai era. Aquele Deus distante, aquele Deus que era conhecido por voz dos profetas em toda a aliança do Antigo Testamento, agora é revelado pelo Filho, não é ninguém mais senão o Filho, que vem mostrar quem é Deus. E o apóstolo Paulo lá em Colossenses vai dizer também que o Filho é a expressa imagem de Deus. Não tem o que pôr nem tirar. Jesus é o Pai. E o Pai é revelado em Jesus. O Evangelho de João nos ensinou que ele é a vida. Não somente a vida daquele que respira e se move e vai e vem, mas ele fala de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida eterna. Ele veio oferecer esta vida por meio da sua morte. Ou seja, essa vida que Jesus tem para nos dar, teve um alto preço. O custo dessa vida foi a própria vida de Jesus que se oferece em sacrifício por amor de nós. Lá no primeiro capítulo de João, ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória que Jesus manifestou, glória essa que muitas vezes ele repete nesta oração, que ele veio para glorificar o Pai, que ele veio para mostrar para aqueles que creram a glória do Pai. Isso se cumpriu plenamente em Jesus. Agora esta oração de Jesus é uma resposta final, é o último momento que ele tem com o Pai, dizendo para o Pai que ele havia completado essa obra. E eu fico muito emocionado quando eu vejo Jesus fazendo essa oração. Ele não falhou em nada que aquilo que o Pai havia pedido para ele fazer. Ele cumpriu a obra até o fim. E talvez o momento mais difícil deste plano redentivo de Deus estava para acontecer ainda, mas Jesus já está dizendo: eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra, o trabalho que você me confiou. Jesus já havia determinado no seu coração que ele iria até o fim, e que ele iria se entregar a esta cruz, para que o plano redentivo do Pai fosse completo. Eu já disse algumas vezes, quando eu ensino sobre esse texto, que eu gostaria que quem falar no meu velório lá, Zé, provavelmente você vai estar lá, né? Né? Provavelmente. Então quem estiver lá, lembre a pessoa que pode falar, a Rafa também pode falar, anota aí, ok?
Eu quero que seja citado esse texto aqui, porque eu acho tremenda essa oração de Jesus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Porque eu tenho procurado viver dessa forma. Eu quero chegar no fim dos meus dias, perto do meu último suspiro, e estar em paz e dizer: Senhor, eu completei aquilo que você me confiou. Paulo orou assim também, não foi? Completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa está me aguardando, combati o bom combate. Então, homens e mulheres de Deus devem seguir este exemplo de Jesus. E Jesus, nesta oração, então, está dizendo para o Pai: missão cumprida. Aquilo que você me confiou, eu cumpri. A gente pode achar nessa oração uma estrutura bem simples. E essa oração, ela tem 3 partes, né? João, acho que era presbiteriano. Primeiro, Jesus ora por si. E ele ora ao Pai, né, se entregando ao Pai e dizendo que ele havia completado esta tarefa que o Pai havia lhe confiado. Primeiro, Jesus orando por si, ao Pai. Depois ele ora por aqueles que o Pai lhes havia dado, os seus discípulos, aqueles que creram, pedindo para que o Pai os guardasse, pedindo para que eles fossem um. E depois, no último momento, Jesus ora por aqueles que ainda haveriam de crer. Ou seja, Jesus, ele tinha uma dimensão do seu ministério, e ele entendia que o seu ministério não ia ficar somente naqueles 3 anos. E assim deve ser o caminhar e a vida da igreja. Nós não podemos pensar que a nossa história é simplesmente isso que a gente está vivendo. Alguns anos de vida. Mas nós precisamos pensar que a nossa vida, ela deve semear para outras gerações. E assim como Jesus orou por aqueles que haveriam de crer, nós também devemos orar assim. Por aqueles que haverão de crer, a partir da palavra que tem sido semeada no coração de tanta gente nesses dias. Ou seja, Jesus encerra o seu ministério, percebendo que ele simplesmente apertou o botão do start para algo tremendo acontecer no mundo a partir de tudo aquilo que ele tinha vivido. E eu e você fazemos parte disso depois de 2000 anos dessa história. Nós continuamos lendo esses mesmos textos, pregando essa mesma mensagem, entendendo esta oração de uma forma tão contemporânea como foi para os discípulos naquele momento de despedida no cenáculo. Eu quero falar sobre 3 mistérios desta oração aqui. São 3 mistérios que Jesus nos revela nesta oração. E o primeiro deles é o mistério da vida eterna. Porque Jesus começa falando exatamente sobre isso. O propósito pelo qual ele tinha vindo. E que ele tinha recebido poder do Pai, a fim de conceder a vida eterna àqueles que crescem. E isto aconteceu. Isso estava acontecendo. E Jesus, no verso 3, ele vai definir claramente o que é a vida eterna. O que é vida abundante que ele prometeu, como lá em João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No verso 3 desse capítulo ele vai dizer: e a vida eterna é esta, 2 pontos. Gente, eu sou apaixonado por esse verso aqui. Porque lá no meu tempo de juventude, quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu parei diante desse conceito, eu parei de pensar que vida eterna é rua de ouro no céu. Eu parei de pensar que a vida eterna só começa depois que eu morro. Porque a gente tem essa concepção equivocada. Porque aquele que está em Cristo, aquele que está ligado em Cristo, aquele que foi unido em Jesus, que creu em Jesus, já começou a viver a vida eterna. E ele vai dizer que vida eterna não é lugar, não é rua de ouro, não é anjo batendo asa, não é uma mansão celestial, né, que você vai receber do Pai. Ele vai dizer que a vida eterna é que te conheçam. E esse verbo está no presente.
Vida eterna é as pessoas te conhecerem a ti como único e verdadeiro Deus. E também a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você está conhecendo a Deus, meu irmão? Amém? Você está conhecendo Jesus Cristo na sua caminhada aqui? Então você está vivendo a vida eterna. Você quer mais vida? Você quer mais vida? Então conheça mais a Deus. Conheça mais a Jesus. Porque a vida se manifesta nisso, em conhecer. Não conhecer aqui, gente. Não esse entendimento de conhecimento que a gente tem de civilização grega, de coisa só intelecto. Jesus está falando de conhecer, de viver, de experimentar, de conhecer intimamente, de conhecer a partir de um relacionamento profundo. Vida eterna é isto. É por isso que para nós que cremos, a morte não nos assusta. A morte não causa sofrimento exagerado. A morte não traz desespero. Porque eu estou vivendo a eternidade. O que vai acabar é esse corpinho, né, maravilhoso, que vai ficar na terra. Né? Mas Jesus está dizendo que Ele vai me dar um corpo glorificado para viver a eternidade, né, depois deste tempo aqui. E para nós que cremos, a morte é uma libertação. É ou não é, irmãos? É uma libertação desse mundo terrível. É uma libertação do pecado. É uma libertação de uma natureza pecaminosa que ainda está em nós e ainda age em nós. É uma libertação deste mundo finito, para nos fazer pensar naquilo que é eterno. Mas a gente já está vivendo isso. Porque Jesus vai falar na oração aqui, que aqueles que creram, eles não são mais deste mundo, não estão mais aqui. Eles são cidadãos de outro reino. Aqui Jesus fala da Zoe. Lembram da Zoe? Da vida eterna, da vida infinita, da vida plena, da vida sob uma perspectiva espiritual e não terrena e humana. Você não vai encontrar vida fora disto, fora de conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Não vá atrás da religião e dos preceitos. Não vá atrás das ordenanças, do pode e não pode. Não vai atrás do esforço humano. Não vai atrás das barganhas espirituais, das trocas, porque não é isso que traz vida a ninguém. Mas a vida é fruto de conhecer a Deus. E esta é uma experiência que você e eu precisamos viver. Eu não posso viver essa experiência por você. Eu não posso conhecer a Deus por você. Eu não posso experimentar Jesus por você. Eu posso te incentivar a buscar esta presença, mas eu não posso fazer isso por ninguém. E você não pode fazer por ninguém, por mais que às vezes a gente pense que possa. Então a vida que você vai receber vai ser proporcional a essa busca e este anseio que você tem por Deus. Sem as trocas, sem as promessas. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Isso não é vida. Esta não é a vida que Jesus promete. A vida da religião, onde impõe muitos dogmas e muitas práticas. E se você vive assim a sua fé, eu quero te dizer o seguinte: pare com isso. Porque esta não é a vida que Jesus veio propor para você. Se você está debaixo do jugo da religião, procure se livrar disso o mais rápido possível, porque isso não vai trazer vida para você. O que traz vida, e a vida eterna e a vida plena, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Semana passada nós ouvimos sobre o galho ligado à videira. Não há vida se não estivermos ligados à videira. Porque a videira verdadeira quem é? Quem é a videira verdadeira? Jesus. Todo ramo que está ligado em mim, todo ramo que permanece em mim,
Eu permaneço nele e esse dá fruto. E eu podo, eu corto, dói, machuca, mas você frutifica. E a seiva da videira flui sobre o teu ramo. Não há vida se não estivermos permanecendo nesta videira. Eu não tenho vida em mim mesmo. Não é porque um dia eu criei em Jesus, pronto, então Ele me deu um pacote e agora eu vivo o resto da minha vida desconectado. É como um aparelho que só funciona quando você ligar ele na energia. Se você tirar da energia, o aparelho está ali, está maravilhoso, ele te promete um monte de coisas, mas ele não vai funcionar. Este é o mistério da vida. O mistério da vida eterna. Aqueles que creram em Jesus e receberam essa vida e sabem onde buscar essa vida, experimentam isso que Jesus diz aqui no verso 7 e 8. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Os discípulos já estavam entendendo isso. Tudo vem de Deus para Jesus e para nós. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. Estas palavras que me trazem vida. O segundo mistério pelo qual Jesus ora, tão desafiador como o primeiro, é o mistério da unidade. Mistério da unidade. Verso 9, Jesus vai dizer: é por eles que eu rogo. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. E aqui, o mundo aqui, que é citado várias vezes nesse texto, você tem que analisar em que contexto Jesus está dizendo isso. Aqui Jesus está falando do mundão, todo mundo, todo povão aí, né? E Jesus está dizendo: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aparecem nesse texto, nesse capítulo, 34 vezes pronomes que se referem àqueles que o Pai deu a Jesus. 34 vezes, num capítulo com 26 versículos, aparecem os pronomes, Jesus sempre falando de quem? Dos discípulos, daqueles que o Pai deu. Ou seja, este é o foco da oração de Jesus. Porque assim como Ele cumpre a missão e Ele chega até o fim, agora Ele quer que aqueles que creram não se percam e sejam guardados pelo Pai e vivam em unidade. O verso 11 ele vai dizer, na segunda parte do verso: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Estão entendendo a dimensão de unidade aqui que Jesus está falando? Para que sejam um, assim como eu e você somos um, que eles sejam um em nós. Ou seja, Jesus quer estender esta unidade para aqueles que creem. E esta palavra que guarda-os em teu nome é um imperativo. Jesus está dizendo para Deus: guarda estes que creram em teu nome para que eles sejam um. Vocês lembram de várias passagens aqui em João, onde Jesus fala sobre essa unidade, onde ele fala desse compromisso, onde ele fala que ele veio nos salvar para a gente estar juntos, debaixo do seu cuidado. Capítulo 6, eu preguei sobre esse texto, ele fala sobre comer a carne e beber o sangue. O que é isso, senão unidade? Pertencer, estar junto, fazer parte. Quando Jesus fala no capítulo 10 sobre as ovelhas que Ele guarda, que Ele cuida e que estão debaixo do aprisco, Jesus não veio nos salvar para que cada um vá para o seu canto e viva a vida do jeito que bem entender. Jesus quer ser o bom pastor, Ele quer ter todas as suas ovelhas consigo. E se tem alguma ovelha que foge, Ele vai atrás desta ovelha para trazer. Existem ovelhas que não são desse aprisco que Jesus precisa trazer para cá. Fala sobre unidade. O ramo ligado à videira
fala sobre a unidade. Um galho não pode existir e não pode dar fruto se ele é arrancado da videira. Ele perde a vida, ele perde a função, ele perde o propósito. Ou seja, tudo no Evangelho fala da unidade. E ele compara essa unidade como ele e o Pai tinham. Sejam um. Sejam eles em nós, assim como eu sou em ti. E 6 vezes ele repete essa expressão, pedindo a unidade daqueles que creem. Agora a pergunta é possível viver essa unidade que Jesus está pedindo aqui, gente? Se a gente pensa sobre uma ótica bem humana, a resposta é um grande nunca. Mas se nós olhamos sob uma perspectiva espiritual, essa resposta tem que ser um grande sim. E quando eu pensava nessa questão de unidade, o entendimento que eu tive é que unidade tem muito a ver com senhorio. Certo? Se Jesus está pedindo aqui, que nós sejamos um, todos aqueles que creem sejam um, significa estejam debaixo de um mesmo governo, estejam debaixo do mesmo comando, debaixo de uma mesma ordem. E isso é senhorio de Cristo. A unidade é uma característica que deve existir na igreja, não é uma opção que nós temos. Vamos ser unidos, vamos nos abraçar. E a unidade nem tem a ver com isso. Mas tem a ver com estarmos debaixo do governo. E se a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, este corpo tem um cabeça, não tem? E este cabeça quem é? É o próprio Cristo. Às vezes a igreja parece mais uma mula sem cabeça, né? Um corpo sem cabeça, né? Tipo, cada um faz o que acha mais reto, né? Cada um vai para onde quer, porque não tem uma cabeça que comande. E a gente só tem uma, né? Exceto aquelas figuras mitológicas da Medusa, né? Que tinham várias cabeças, ou então aqueles símbolos do Apocalipse, né? Mas é uma cabeça só, e essa cabeça é Cristo. Portanto, querido, nós não temos escolha senão desejarmos, buscarmos e vivermos debaixo desta unidade. O apóstolo Paulo vai trabalhar esse tema que Jesus orou aqui, portanto, Paulo entende que esse é um tema importante, lá no capítulo 4 de Efésios. Ele escreve: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Entendeu? Há um só. Então, se você é corpo, se você está ligado a Cristo, se você está unido com Cristo, é um só. Eu preciso estar nesta unidade, porque assim foi designado por Deus. E assim deve ser, e eu preciso viver desta forma. Existem 2 expressões neste texto aqui de Paulo e lá na oração de Jesus. Na oração de Jesus, no verso 23, ele vai dizer: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, a gente não sabe o que é viver a unidade como Jesus e o Pai têm, né? A gente não tem nem ideia o que é isso. Mas Jesus fala que eles sejam aperfeiçoados, ou seja, que eles aprendam, que eles desenvolvam, que eles entendam que não há como não viver debaixo desta unidade. Então, e aqui o apóstolo Paulo ele vai usar uma expressão que eu gosto muito nessa tradução, que ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito.
Ou seja, preservar a unidade do Espírito é uma coisa fácil? Se fosse fácil, ele não ia pedir para a gente se esforçar. E esforçar aqui significa um trabalho. A unidade não acontece assim de boa, né? Sem esforço. Esforçar-se diligentemente. Porque esta é a oração de Jesus. É isso que Jesus pediu. Só que infelizmente a gente está vivendo num contexto de igreja hoje, onde esses conceitos estão completamente mal compreendidos. E a gente percebe isso na vida da igreja. A gente percebe isso no vai e vem. A gente percebe isso nas picuinhas e nos conflitos que existem dentro da igreja. A gente percebe isso quando a gente quer prevalecer sobre o outro, quando a gente quer ter uma vontade maior, quando a gente não quer dar um braço a torcer para poder caminhar junto com o irmão. Quando a minha vontade é maior do que o meu irmão, e eu não consigo abrir mão disso. E aqui então, existe muita coisa que a gente pode refletir. Talvez a gente possa compartilhar nas nossas células o que quebra a unidade entre nós hoje. E pense no que Jesus pediu lá, e na intensidade que Ele pediu isso, e como nós temos olhado e vivido unidade de corpo. Por isso eu mencionei isso como um grande mistério. E conforme o texto de Paulo, que eu entendo, é o seguinte: a unidade não sou eu que gero ela existe. Porque o que Jesus fez foi nos trazer para a unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele nos convida a entrar nessa unidade, venha. Por isso que Paulo diz que a gente precisa se esforçar para estar nela. Então eu entendo que a gente não deve falar, nós precisamos gerar a unidade do Espírito entre nós. Não, a gente precisa se submeter ao senhorio de Cristo. A gente precisa reconhecer que Ele é o cabeça e vivermos essa unidade, nos esforçarmos para viver essa unidade. E isso quando acontece o quê? Acontece em situações onde essa unidade não é vista, não é promovida, mas onde ela começa a ser rompida. E assim como foi o testemunho de Jesus em todo o Evangelho de João, que ele disse que ele e o Pai eram um, por que você acha que Jesus foi para a cruz? Por que você acha que Jesus obedeceu esse pedido tão difícil e humanamente falando tão cruel da parte de Deus, de ter que ir a tão grande sacrifício? Porque eles tinham uma unidade que não podia ser quebrada. E Jesus, como homem, escolheu, mesmo muitas vezes não entendendo. E Jesus é o meu exemplo e eu preciso viver dessa forma. Agora o terceiro e último mistério dessa oração aqui é que lá no verso 23, Jesus continua falando, né? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O fim, o propósito da unidade da igreja é para que o mundo creia, para que o mundo conheça que Jesus foi enviado da parte de Deus. E Jesus nos amou, ou melhor, Deus nos amou assim como amou o próprio Filho. No verso 21 ele fala também isso, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui Jesus nos dá uma estratégia maravilhosa de evangelização. Não pelo discurso e pela fala, mas pela vida. Vivam em unidade e o mundo vai crer. Esforcem-se para viver debaixo deste senhorio.
Esforcem-se para viver como uma igreja submissa, obediente, que ama, e o mundo vai crer. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a oração que pesava no coração de Jesus. A continuidade da sua missão. Porque ele sabia se aqueles discípulos não vivessem debaixo dessa unidade, a missão, a continuidade da missão seria comprometida. E não seria dada sequência à missão que Jesus veio começar. Jesus só veio iniciar. E agora ele pegou o bastão e disse assim: agora é com vocês. Sigam. E esse bastão vem passando de geração em geração, séculos e séculos. E hoje ele está na minha e na sua mão. E nós temos uma responsabilidade como igreja em sermos resposta para essa oração de Jesus. Porque muitas vezes a maneira como a igreja está vivendo hoje está dizendo que essa oração de Jesus aqui não funcionou. Essa oração não está sendo respondida. E eu e você somos a resposta da oração. Quando nós escolhermos viver em unidade. Daí eu dou continuidade à missão de Jesus. Porque, como eu já falei, Jesus aqui, antes de ir à cruz, ele já estava pedindo ao Pai aqueles que haveriam de crer. Gerações e gerações e gerações, onde a palavra de Deus fosse proclamada, aqueles que haveriam de crer. E eu preciso viver como igreja hoje, pensando naqueles que ainda haverão de crer. O meu oikos, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu quero trazer para Jesus. E eu preciso viver nessa unidade para viver também a continuidade desta missão. Mesmo diante de uma dor tão profunda que Jesus já estava vivendo aqui, porque sabia que o seu tempo estava se aproximando, Jesus clama pela salvação do mundo. Jesus clama para que a sua vida, o seu ministério, a entrega de si mesmo ao mundo não fosse em vão. Porque ele sabia que este era o coração do Pai, este era o desejo do Pai. E daí a gente lembra daquele versículo lá de João 3,16. Porque foi Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho. Agora, porque o Filho vivia em unidade com o Pai, e mesmo sabendo que ele ia ter que morrer, mas ele diz: o Pai ama o mundo, e porque ele ama o mundo, eu estou sendo oferecido para a salvação. Talvez isso nos falte um pouquinho, quando nós pensamos na continuidade da missão que está na minha mão hoje. Que Jesus confia a mim e que Jesus ora para que eu possa ser efetivo nisso. Talvez eu não sinta o peso e a dor que há no coração de Deus ao ver um mundo perdido. E ao desejar que ainda muitas pessoas sejam salvas. Tem uma ampulheta que virou, gente. Tem uma ampulheta que está virada e o tempo está escoando. E talvez esta oração de Jesus se torne ainda muito mais intensa. Igreja, continuem a minha missão. O quanto isso pesa no meu coração hoje. Olha para a sua agenda, olha para que você vive hoje. E talvez você já tenha uma resposta disso. Eu estou consciente de que eu estou continuando essa missão que Cristo me confiou. No verso 18 do capítulo 17, Jesus vai dizer: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Sabe aquelas pessoas que dizem: eu não tenho vocação, eu não tenho dom, eu não tenho chamado, eu não sei fazer. Então aprende, meu querido. Ou então, você precisa checar se de fato você está enquadrado aqui dentro desse verso 18. Se você foi enviado para Jesus, para o mundo.
Porque Ele nos traz para Ele, para nos enviar de novo para o mundo. Essa é a dinâmica do negócio. Ele não traz para Ele, para a gente ficar só com Jesus ali, né? Ah, bonitinho. Né? Tem muito crente vivendo assim. Eu vou para Jesus, estou com Jesus e o resto... Mas Jesus fala: Pai, assim como você me enviou para esse mundo, eu estou enviando estes discípulos para este mundo. Eu ensinei para eles que é possível viver nesse mundo. Amando a Deus em obediência na unidade do Espírito, é possível viver nesse mundo, igreja. E continuarmos a missão que o Senhor nos confiou. E eu concluo a minha mensagem dizendo assim para você: você compreende de fato esses 3 mistérios que Jesus pede para a gente viver? Você compreende o mistério da vida eterna, que é conhecer a Deus? Não é estar como membro de uma célula, não é ler a Bíblia uma vez por semana, não é vir aos cultos, mas é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Você compreende o mistério da unidade? Você entende que isso não é uma opção que nós temos? Vivermos em unidade ou não? É estarmos debaixo do senhorio de Cristo e vivermos debaixo das ordens e dos comandos de Cristo. Você compreende e tem vivido essa continuidade da missão de Jesus? Você tem consciência disso? Eu sou Jesus neste mundo hoje. No meu trabalho, no meu prédio, na minha escola, por onde eu caminho, eu sou Jesus. Esses 3 mistérios estão intimamente conectados. E nesta sequência, vida eterna, unidade e continuidade da missão. Você não vai viver a unidade se você não entende o que é a vida eterna. Você não vai viver a continuidade da missão se você não estiver unido no corpo. E eu vou mencionar agora, porque o tema que eu dei para essa mensagem foi: sejam um para que o mundo creia. Simples assim. Sejam um para que o mundo creia. Que resposta você dá para essa mensagem? Vamos ficar em pé e vamos orar? Aquele conhecido pregador coreano David Cho, ele, escrevendo para pastores e escrevendo sobre pregação, ele dizia assim: nunca deixe que as pessoas vão embora de um culto sem responder a Deus aquilo que ouviram. Então eu queria que a gente tivesse uma oportunidade para você responder para Deus naquilo que Deus falou para você. O que essa mensagem traz para a tua vida. Que mudanças precisam acontecer. Como você vai fazer essas mudanças? O que você precisa abrir mão? O que você precisa adquirir para poder viver nessa dimensão daquilo que Jesus orou por você? Eu vou dar alguns minutos, você pode orar silenciosamente, respondendo para Deus. Jesus, obrigado, porque mesmo num momento de tamanha dor, talvez com muitos pensamentos e emoções circundando a mente e a alma, naquele momento que antecipava o seu sofrimento e a sua morte, e o Senhor sabia muito bem o que haveria de enfrentar. O Senhor fez essa oração
de uma forma tão lúcida, tão equilibrada. O Senhor fez essa oração nos dando ensinamentos a respeito daquilo que a gente precisa viver na nossa vida hoje. E pedindo ao Pai que isso fosse uma verdade. Pai amado, este é o Evangelho de Jesus. Nisto resume a tua obra de salvação. E Deus, a minha oração, Deus, é que nós, como igreja hoje no século 21, nessa cidade, a gente possa alinhar todos os nossos pensamentos, todas as nossas práticas a estas verdades. Vivemos num mundo de tantas confusões, tantos conceitos paradoxos, tanto relativismo, tantas falas que saem da boca das pessoas que dizem que creem e, na verdade, professam conhecer a Deus e o negam pelas obras, como diz o texto de Tito. Deus, faz-nos uma igreja que está alinhada com essa busca da vida eterna, com esse entendimento que vida no Senhor é te conhecer, é estar ligado ao Senhor, é permanecer na videira. Deus, nos ajuda a vivermos a unidade do Teu Espírito Santo. Há somente um cabeça no corpo. Não são as minhas vontades, não é o meu querer, não é a minha percepção das coisas, mas é eu me submeter ao senhorio de Cristo. Guarda-nos e livra-nos, Senhor, das falas e das ações que trazem divisão no corpo. E Deus, coloca nos nossos lábios aquilo que traz a unidade. Se necessário for que a minha vontade seja dobrada diante do Senhor, para que nós possamos viver a unidade do Teu Espírito, e sejamos um, como igreja, assim como o Senhor é um com o Pai. Ensina-nos a viver a plenitude desta unidade que a Trindade vive por toda a eternidade. Pai, nos dá a consciência de que hoje o bastão está na nossa mão e que nós, igreja, somos os responsáveis por darmos continuidade a essa obra que o Senhor começou. E nós somos o Teu corpo que vai para todos os lugares deste mundo. E o meu coração precisa se preocupar não somente com o meu vizinho, com o meu companheiro de trabalho, mas precisa se preocupar com a cidade, precisa se preocupar com a nação, com as nações do mundo. Fazendo parte desta grande obra que está acontecendo hoje, Pai. Nós queremos ser uma igreja atuante. Nós queremos ser uma igreja que dá continuidade à obra de Cristo. Pai, nos ensina. Nós não queremos ter isso somente como conceito na nossa mente, mas nós queremos viver isso na prática. Levanta-nos como a igreja de Jesus Cristo,